Bom, nós vamos agora direto para o Salão Verde, falar com a Carolina Nogueira, repercutir, prever com deputados como é que vai ser essa semana. Carol. Mari, além desses projetos que a Dini citou que estão na pauta, a gente vai citar mais alguns que também fazem parte desse pacote de segurança pública. Um projeto que prevê penas mais rígidas para assassinos de policiais, um outro projeto que torna crime o uso de pessoas como escudo humano. A expectativa é bem grande para a votação desses projetos, então tem mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas que o presidente Rodrigo Maia pediu um estudo sobre esses temas de segurança pública para alguns especialistas que vieram então fechando temas que podem ter um pouco mais de consenso. Mas ontem, como a gente viu, não foi possível a aprovação de nenhum projeto, conseguiu-se só a aprovação da urgência para um desses projetos. A gente vai conversar então sobre a expectativa de votação para a semana com o deputado Bongás, que está aqui com a gente. Ele é vice-líder do PT e do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, essa votação de ontem decepcionou um pouco. Qual que é a expectativa do senhor para essa semana, que é uma semana de esforço concentrado com votação aí até sexta-feira? Não, parece que a própria base do governo não está se entendendo, porque o governo tem maioria. Para absolver o Temer frente aos crimes dele, ele reúne fácil a maioria. Tem voto. Aliás, sobre o tema da segurança, o exemplo tem que vir de cima. Quando o povo enxerga que o cara que anda com a mala cheia de dinheiro, caixa cheia de dinheiro, o povo brasileiro sofrendo, morrendo por causa dessas políticas, o exemplo tem que vir de cima. Aí os homens de colarinho branco, eles são absolvidos. Tudo sujeirama para baixo do tapete. E o cidadão, como é que ele vai se sentir em relação a isso? Então nós temos que votar todos os projetos que têm a ver para ter mais segurança no país. Nós não podemos ver crianças sendo mortas. Então, por exemplo, uma criança pega a arma em casa do pai, vai na escola e mata coleguinhas. Bom, se não tivesse a arma, não teria acontecido. Então, o debate verdadeiro nós temos que fazer se tem que ter arma na mão de uma criança ou não. E ela só teve essa arma porque teve a arma em casa. Então, o exemplo tem que vir de cima. A impunidade é a pior situação. E os temas da segurança, nós temos que fazer para que realmente as pessoas possam ter segurança. E ter segurança é não ter arma na mão, é para a gente ter uma cultura de paz e não de violência. E isso, infelizmente, não está acontecendo no nosso país. Quem chegou aqui com a gente também é o deputado Darcísio Perões. Deputado, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Sua expectativa para a votação desses projetos de segurança ao longo da semana de hoje? Tomara que a gente vote. É preciso votar. Peguei o fim da conversa do meu amigo Bongás. Eu também sou a favor de que as pessoas tenham cada vez menos arma e não cada vez mais armas. Que as armas é o contrário, as estatísticas mostram claramente, não só no Brasil, mas como no mundo, né? O cidadão que tem arma, né? Ele tem chance de morrer, porque o bandido, né? O criminoso que está lá assaltando, ou uma situação de descontrole, ele morre. Né? E com criança também, então eu concordo plenamente, nós vamos discutir, não vai ser fácil isso. Nesse assunto, eu e o Bongás, que temos muitas divergências, vamos convergir, o que é bom. Mas, deputado, esses projetos que estão na pauta do plenário, então, o projeto que trata do fim do saidão, dos presos, as penas mais rígidas para assassinos de policiais, o fim do auto de resistência, esses projetos do pacote de segurança que estão no plenário. Expectativa do senhor de votação, ontem não teve quórum, né? Só conseguiu se aprovar a urgência de um dos projetos. Sim, houve quórum, se aprovou uma urgência, se trabalhou, parece que há relativo consenso, né? Depois que quando afunilar, então nós vamos avançar sim. Acho que essa casa vota. E a gente vai então tratar de um outro assunto. A reforma da Previdência voltou a ser assunto aqui na Câmara dos Deputados. Ontem o presidente Rodrigo Maia falou rapidamente sobre esse assunto. O governo esteve reunido também para tentar organizar a base, para voltar a se falar na possibilidade de votação de alguma coisa desse assunto da reforma da Previdência agora nos próximos meses. Vamos ver o que o presidente Rodrigo Maia falou sobre isso. Você votar uma denúncia tem desgaste. Eu não acho que você deva deixar de discutir um tempo porque tem desgaste. Eu sei que a reforma da Previdência, se ela não for bem explicada, mostrando o que nós queremos, é acabar com a transferência de renda dos que ganham menos para os que ganham mais, mas mesmo assim tem muita polêmica, muito desgaste. Nem por isso a gente está deixando de defender. Da mesma forma, os deputados que votaram contra o prosseguimento da denúncia agora, deixando para janeiro de 2019, eles tiveram a convicção e tendo convicção tem que votar mesmo com desgaste. Agora, tem desgaste, e tendo desgaste, cabe ao governo
reorganizar a sua base, repactuar a sua base, para que a gente possa voltar a ter número suficiente para votar a Previdência. Deputado Darcísio Peronde, sua opinião então sobre essa questão da possibilidade de votação da reforma da Previdência? Não, ontem à noite houve uma reunião de 2h30 do presidente Michel Temer com os líderes, 14 líderes. Eu estava lá presente. Primeiro, ele fez um agradecimento ao parlamento, um reconhecimento da importância da base do governo, que votou projetos nunca antes, vai ser o governo mais reformista, que colocou a economia nos trilhos, falou dos números da economia, comparando com antes e depois, a economia está nos trilhos, mas o risco hoje é o buraco fiscal que vai aumentar. Tá? Então, falamos da pauta nova, na pauta nova, foi uma reunião muito boa e discutimos também a reforma da Previdência. E os líderes, sim, colocaram algumas dificuldades. O governo está aberto, as lideranças estão abertas, nós vamos discutir inclusive com a oposição. Não reformar a Previdência significa aumentar o buraco fiscal. Nós já recebemos um buraco fiscal gigantesco, estamos diminuindo com muita dificuldade, mas se não fizer reforma, esse buraco fiscal vai crescer enormemente. E o presidente da República está determinado a fazer, abriu a discussão, vamos discutir na base aliada primeiramente, mas é preciso fazer, se não o fazendo, aí vai faltar recurso para todos, porque a Previdência vai ocupar o espaço no orçamento, todo o espaço, faltará inclusive para as emendas parlamentares. Deputado Bongás, sua avaliação sobre isso, sobre essa volta, então, de se falar nesse assunto, o senhor acha que tem clima, tem espaço para a votação de uma reforma da Previdência agora? Nenhuma. O governo fala em déficit fiscal. Quando o governo fala em déficit fiscal, ele aumentou em 32 bilhões o pagamento de juros para os banqueiros. Quando é banqueiro, com o Temer é assim, quando é banqueiro, quando é grande proprietário, quando é isenção fiscal, aí não tem crise fiscal. Para o banqueiro, 32 bilhões. Agora, quando é para o pobre, quando é para a Previdência, quando é para o aposentado. Gente, nós estamos falando, é o aposentado que passou a vida inteira trabalhando na roça, é salário mínimo. Salário mínimo. O Temer quer, cortar do regime geral. Ele não corta da Previdência privilegiada, dos altos salários, aí não mexe. Então, por que o governo não consegue ter a base para aprovar? Eu não sei porque talvez ele não tenha tanto dinheiro para liberar, para pagar de novo parlamentares ou tantos cargos. Por isso que eu estou lutando tanto para o PSDB sair, para que tenha cargos daqueles que votaram a favor do governo. Porque quando tem cargo e quando tem liberação de benesses, daí essa base vota. Mas nesse caso, eu desafio. Seu governo vai ter de novo tudo a oferecer. Por isso que o Temer está tão agradecido. Ele tem que agradecer mesmo. Ele tinha que responder na justiça, ele não vai precisar. Então ele tem que agradecer a deputados que votaram para ele não responder pelos seus crimes. Mas daí querer tirar dos pobres a Previdência, nós não podemos aceitar. Deputado Darcísio Peronde, claro que sim, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é em relação a o que pode sair disso? Talvez uma reforma mais tímida, uma reforma só para os servidores? Eu acho que o deputado Bongás não tomou café. Ou não tomou mesmo, exatamente, eu vou falar do assunto, tomou memorial. A reforma da Previdência vai bater exatamente nos altos salários que o PT fica quieto, que é do promotor, do juiz, do promotor, do procurador, que se aposenta novinho com 50, 55 anos e vai ganhar 40 mil por mês por mais 30 anos. E o de baixo salário nós não estamos mexendo, porque o de baixo salário se aposenta a maioria por idade. Então essa primeira desinformação do meu querido colega, Em relação a banqueiro é exatamente o contrário, eu também. Eu e ele não somos economistas, mas eu e ele temos que ler. Quando o governo baixou a taxa Selic, que é o juro que taxa dos investidores da nossa dívida, tá? Ele está diminuindo o lucro dos investidores, dos banqueiros, dos investidores externos, dos banqueiros e também dos investidores pequenos, mas está diminuindo o juro. Então essa é uma desinformação. Então essa reforma da Previdência exatamente vai pegar os servidores públicos de altos salários que o PT fica quieto, muito quieto, né? E isso sim é a privilegiatura.
privilegiatura. Então esse discurso não pega mais, porque a população sabe que os juízes, promotores, fiscais, desembargadores, nós também nos aposentamos, nós até menos, nós já estamos com 60 anos já antes. Eu vou ficar 62, 65 nós. Mas eles era tudo novinho, se aposentavam novinho e ficavam ganhando uma fortuna. Aí falta para o pequeno agricultor, falta para o doente, falta para o jovem, falta para o caminhoneiro. E o governo não quer aumentar o imposto. Se não sair a reforma da Previdência, é aumentar imposto, aumentar tudo. Tudo. E mesmo assim pode faltar para pagar ainda. Essa verdade existe já nas prestações de conta do governo da Dilma, quando aqui mandava as prestações de conta e nós líamos. E as prestações de conta da Dilma apontavam o déficit. Não existe agora. E as pensões, que é um absurdo, as pensões. Nós vamos conservar as pensões dos mais pobres e dos mais ricos? Não, a pensão dos mais ricos vai diminuir sensivelmente para ter dinheiro para os mais pobres. Então, é esse o discurso. E eu peço para a oposição convergir em alguns assuntos, mas eles não querem. Esqueça o Temer, vamos tentar trabalhar aqui, convergir em paz. E esse é o apelo que faço. Convergência. Pacificação, vamos ver os pontos. Já o que aconteceu. Ele tem os líderes dele na cadeia. Mas estão na cadeia, uns vão para a cadeia, mas vamos esquecer, vamos olhar para frente. Paz. Os brasileiros querem paz, convergência. E nós temos um presidente que tem temperança, equilíbrio, tenacidade nos projetos que ele está fazendo. É a esperança que está nascendo nos corações dos brasileiros. É uma mentira. Não mexe nada nos altos salários. Ele ficou tão nervoso que eu disse que os banqueiros vão ganhar 32 bi. Ele vai mexer no regime geral, no aposentado de salário mínimo. Vai mexer, sabe aonde? Naquele cidadão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é os 65 anos, que está deficiente, pobre, é desse que ele vai mexer e não mexe nos graúdos. Então agora, se é para esquecer o Temer, ele está sugerindo que é para esquecer as malas de roubalheira do Gedel. O líder do governo está sugerindo que é para esquecer a roubalheira. Então ele está dizendo que é para esquecer os crimes do país. Para quê? Sabe para quê? Para tirar o teu direito. Já mexeram na reforma trabalhista, que é um crime que foi feito, um crime. E agora estão mexendo ainda no tema da Previdência. E esquecer as malas do Temer e a corrupção, é isso que o líder do governo está falando? Não dá, é um absurdo. 30 segundos. Primeiro. Olha só, não tem como a gente ficar aqui para sempre, gente. O meu irmão rouba e você é ladrão. Para um pouquinho. A gente vai encerrar, a gente volta ao estúdio com a Mariana.